Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença de Deus, que o Espírito Santo toque na sua vida, aonde você estiver neste momento, em nome de Jesus. Nesse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, lembrando que hoje é o último dia da campanha Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Estou aqui com a minha folha, o último dia desta campanha abençoada, e eu creio sim que Deus visitou, que Deus abençoou, que Deus livrou a sua família. Amém? E graças a Deus. Então vamos na fé, porque Jesus é conosco. Vamos encerrar essa campanha com chave de ouro. Amém? Assista até o final desse vídeo, ore junto comigo, porque será a bênção de Deus em nome de Jesus. Deixa a folha aí preparada, daqui a pouquinho eu vou pedir para você pegar ela para a gente orar em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez no altar da casa de Deus, na igreja. Está aqui essa paisagem bonita aqui atrás e confesso para vocês, gostei, viu? Gostei de estar gravando aqui no altar da igreja. Vai ter dias que eu vou estar gravando em casa, mas vai ter dias que eu vou estar gravando aqui no altar da casa do nosso Deus. Amém? E glória a Deus. Você que não me conhece, eu sou o pastor Clériston. Todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra de Deus. Meu nome é um pouquinho difícil, pastor Clériston, mas aos pouquinhos, você que é novo vai aprendendo também e vamos juntos na fé. É um pouco difícil, mas Deus tem abençoado, glória a Deus. Então, você que é novo, inscreva-se no canal, deixe o seu like para receber os próximos vídeos. Entre comigo nessa campanha de oração, todos os dias às 9 horas estamos aqui e é bênção de Deus. Vamos então para a palavra de hoje. Você tem fé em Jesus Cristo? Você acredita que Ele ressuscitou? Que Ele venceu a morte? No vídeo de hoje eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Nós vimos durante a semana passada, porque hoje é segunda-feira, nós vimos durante a semana passada sobre Jesus, a sua caminhada para o Calvário, a sua morte e também ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia vai falar que Maria Madalena, ela foi até o sepulcro e lá 2 anjos de Deus falaram com ela: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? A Bíblia fala que Jesus, ele aparece também para Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira pessoa que vê Jesus depois que ele ressuscitou. Só que teve um dia que os discípulos estavam reunidos na sua casa, as portas estavam fechadas e a Bíblia vai falar que acontece algo. Vamos iniciar a palavra de Deus, preste bastante atenção. Livro de João, capítulo 20, versículo 20, diz assim: e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Diga glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Os discípulos estavam reunidos em uma casa, as portas fechadas, janelas fechadas. Aí a Bíblia fala que Jesus aparece ali no meio deles. Quando Jesus aparece, Jesus faz um sinal. Jesus mostra as suas mãos e mostra também do lado. E mais à frente vamos entender o porquê que Jesus fez isso. Mas quando os discípulos viram Jesus, a Bíblia fala que todos eles se alegraram. Todos ficaram felizes, todos ficaram alegres, porque é assim que acontece quando entramos na presença
de Jesus Cristo. O nosso coração se alegra, porque Jesus é a verdadeira felicidade. Uma pessoa que encontra Jesus, uma pessoa que tem Jesus no seu coração, na sua vida, ela tem a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela não está em dinheiro, ela não está em posses, em terrenos, ela não está em propriedades, ela não está em riquezas, em bens materiais, não. A verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Quem tem Jesus é feliz. Eu já vi vários relatos de pessoas que são ricas, que são famosas, mas essas pessoas dizem assim: eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu deito e só vivo preocupado, pessoa só vive ansiosa. Onde que está a alegria de Deus nisso aí? Não tem. Mas quando a pessoa ela entende que Jesus é a verdadeira felicidade, essa pessoa é feliz. É claro que não tem nada de errado em a pessoa ser rica, ter bens, ter posses, não tem nada de errado. O errado é a pessoa colocar tudo isso na frente de Deus. O errado é a pessoa pensar que quanto mais ela tem, mais ela será feliz. Não, a felicidade está em Jesus Cristo. Os discípulos viram Jesus e se alegraram e ficaram felizes. Aí Jesus ele vira e fala: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Só que ali na casa só estavam 10 discípulos, porque um deles que estava faltando e que não ia aparecer mais porque traiu Jesus, que era Judas, e o outro era Tomé. Tomé não estava lá. Aí preste atenção no que vai dizer mais a palavra. Eu gostaria de ler com vocês. Versículo 22 diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. É muito forte essa palavra. A Bíblia fala que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Estenda suas mãos para cá, onde você estiver. Receba o Espírito Santo de Deus. Amém? É muito forte. Porque Jesus, ele soprou sobre aqueles discípulos e disseram: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos conduz. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele nos aproxima do Senhor. Amém? E glória a Deus. Só que aí a Bíblia diz mais. Vou continuar lendo para vocês. No versículo 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Diga misericórdia. Olha só o que Tomé lhe disse. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá. Só que depois Tomé ele voltou. Quando ele retornou, Jesus não estava lá mais.
Só que os discípulos, com um sorriso no rosto, com um coração alegre, viraram para Tomé e disseram: Tomé, nós vimos Jesus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. Só que quando Tomé ouviu isso, Tomé respondeu: se eu não ver o sinal nas suas mãos e ali colocar o dedo, se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não colocar a mão do seu lado, Tomé lhe disse: de modo nenhum acreditarei. Tomé era aquele tipo de pessoa que diz assim: eu só acredito se eu ver com meus próprios olhos. Tem pessoas que dizem assim, só que a fé é ao contrário disso. A Bíblia fala que a fé é primeiro você crer, para depois você ver. A Bíblia diz que a fé, em Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, que não vemos. Então a fé é você crer sem você ver. Assim como Deus, assim como Jesus, nós não o vemos, mas nós cremos que Ele existe e que Ele nos ajuda. Só que Tomé disse: não, se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, porque quando Jesus foi crucificado, teve o sinal dos cravos. Eles colocaram cravos nas suas mãos. E quando Tomé ele fala: se eu não ver o sinal do lado, porque teve um momento que Jesus estava na cruz, e como ele demorava um pouco para morrer, um dos soldados romanos, eles vieram e acertaram o lado de Jesus, e então ficou a ferida. E Tomé lhe disse: se eu não ver o sinal dos cravos e colocar o dedo nas suas mãos, se eu não ver do seu lado colocar a mão, de modo nenhum acreditarei. E nós não podemos ser assim. Tomé era incrédulo, porque Jesus já tinha dito uma coisa, que ele iria ressuscitar, mas Tomé não estava acreditando. Quantas são as pessoas que não recebem as promessas de Deus porque não acreditam? Alguém fala para ela o seguinte: ó, seu familiar não tem mais jeito, seu familiar nasceu assim e vai terminar assim. Aí a pessoa que se convence acha que aquilo é verdade. Quantas são as pessoas que o médico diz para ela: ó, para você não tem mais jeito, para você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida, para você eu vou te mandar para casa, mas não tem mais o que eu possa fazer. Quantas são as pessoas que falam para você? Esses dias eu vi um testemunho, e essa irmã dizia o seguinte, que o médico mandou ela para casa, porque ela teria apenas 6 meses de vida. E isso foi lá em 2009. E a irmã estava contando o testemunho no ano de hoje, que é 2025. Passou 16 anos e a irmã estava lá viva, com saúde. Por quê? Porque acreditou na palavra de Jesus, porque acreditou no poder do Senhor. Tomé era incrédulo. Uma pessoa incrédula, ela não acredita, ela não crê, ela não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode curar. Você que está enfrentando uma luta, você que está enfrentando um problema, Jesus é essa solução, amém? Jesus, Ele está te curando, você crê? Jesus, Ele está libertando a sua família. Jesus está entregando um milagre na sua casa. Jesus está entrando com providência na sua causa. O que eu estou dizendo aqui é a resposta de Deus para a sua vida, porque você que está me ouvindo, você fez uma oração e disse: Senhor, preciso de uma resposta, Senhor, preciso de uma saída para esse problema. E Jesus, Ele manda eu te dizer neste momento que a bênção que você precisa, ela já chegou na sua casa. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O que você precisa fazer é acreditar. Tenha fé. Não duvide, jamais. Você lembra da oração de sábado?
Sábado nós ensinamos sobre 5 ensinamentos de Jesus. Falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, falamos sobre amar o próximo como a nós mesmos, falamos sobre a humildade, sobre o perdão, mas o 5º ensinamento que Jesus nos ensinou foi sobre a fé. A fé é você acreditar, diga glória a Deus. Temos que acreditar. Tomé não acreditou e olha só o que aconteceu. Vamos continuar a leitura da palavra. A Bíblia vai continuar dizendo que os discípulos estavam reunidos novamente em casa. Só que agora Tomé estava lá. Jesus aparece no meio e diz: paz seja convosco. Aí olha só o que aconteceu. Versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga glória a Deus. Essa palavra, ela é de Deus para a sua vida. Amém? Não sejas incrédulo, mas crente. Diga glória a Deus. Jesus apareceu no meio de Tomé, estava lá. Só que Jesus já foi em direção de Tomé assim, ó, mostrando as mãos. Aí Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, coloca o dedo aqui, ó. Vê aqui o sinal dos cravos. Coloca a mão também, Tomé, aqui do lado. Aí Jesus fala: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Amém? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: que nós não podemos ser incrédulos, mas nós temos que crer no poder dele. Aí Tomé reconheceu que era Jesus. Tomé, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Mas aí Jesus fala: porque me vistes, crestes? Jesus, ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. Diga glória a Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele veio a esse mundo? Que Ele morreu por cada um de nós? Você crê que Ele está vivo? Se você crê, você é também bem-aventurado. Amém? Viva essa palavra no seu coração. Nunca duvide do poder de Deus. Tomé, ele duvidou: será que Jesus ressuscitou mesmo? Se eu não colocar o dedo nas suas mãos e ver os cravos, sinais, se eu não colocar as mãos do seu lado, Tomé, ele disse: de modo nenhum acreditarei. Tomé duvidou. Tomé não acreditou na palavra dos discípulos, não. Mas Jesus virou para ele e disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Diga glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. Sempre creia no poder de Jesus. Glória a Deus. Pega nas suas mãos a folha do Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Esta é a última oração desta campanha. Quando eu estiver orando, ore junto comigo. Cita o nome dos seus familiares. Peça a Deus para visitar cada um deles. E eu creio sim que será a bênção de Deus em nome de Jesus. Essa é a última oração dessa campanha. Mas amanhã estaremos aqui novamente, porque a campanha ela termina, mas as orações elas continuam. Amém? E glória a Deus. Vamos orar porque é momento de oração.
Senhor nosso Deus amado e querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deste neste momento. Nós cremos sim no Senhor, nós cremos sim na Tua palavra, nós cremos sim que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo. Meu Pai, nós não vamos ser como foi Tomé. Tomé naquele momento ele duvidou. Nós vamos acreditar no Senhor, na Tua palavra, no Teu poder. Deus maravilhoso, eu faço essa última oração da campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, entrega a resposta na vida deste familiar que está com o nome nessa folha. Entrega a resposta, meu Pai, na família. Alcança cada familiar agora, Jesus, com o nome nessa folha. Aqui está o nome do filho, do ente querido, aqui está o nome de toda a família do teu povo. Vai abençoando cada um deles. Meu Deus, talvez o familiar desta pessoa está sofrendo com pressão alta, com diabetes. Talvez o familiar dessa pessoa está sofrendo com dores no corpo, na cabeça, com ansiedade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa de toda dor, de todo sofrimento. Meu Pai, talvez o familiar se encontre numa sala de hospital. Meu Pai, em nome de Jesus, dê a vitória para esses familiares. Meu Pai, talvez o familiar, o filho está sofrendo na vida sentimental, no casamento, na vida financeira. Alcança esse familiar agora, Jesus, e abençoa, leva o socorro, leva a providência, envia anjos, meu Pai, na casa de cada familiar com nome nessa folha, e eu juntamente com teu povo declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Oramos, Senhor Jesus, e agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você que crê, diga assim comigo: diga com mais fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém e glória a Deus. Graças a Deus, estamos abençoados e principalmente a sua família. Você que esteve aqui comigo do dia 1º até o dia 21, que é o dia de hoje, creia que Jesus mudou a história da sua família. Amém? E graças a Deus, estamos abençoados. Jesus é fiel. Diga glória a Deus. Então, compartilhe essa oração com a sua família. Para quem você mandar essa oração, você vai mostrar que você orou por ela 21 dias. Manda para os seus familiares, irmãos, irmãs, filhos, netos, bisnetos. Manda para todos, porque aonde chegar, vai chegar o poder de Deus. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha, deixa o seu comentário, escreva aqui abaixo: pela fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém e glória a Deus. Estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.